de astrologia, ele é um tópico, principalmente quando a gente fala de signos. A gente está falando de uma maneira de você descrever as possíveis interações do ser humano, né? Então, dentro dos elementos, dentro dos campos, é um jeito pré-psicologia na qual você conseguiria descrever os estados de consciência do ser humano, né? Ou como as pessoas se portam, como é que elas funcionam, as energias que permeiam tudo em volta do nosso redor. Então, para a gente entender o que é um signo, né, e por que na astrologia normal a gente trabalha com 12 signos, né, e não com 13, 14, 28, etc., a gente vai falar primeiro do Yin e Yang. Então, o que é o Yin e Yang? O Yin e Yang, ele é, grosso modo, uma simplificação muito rápida, a expansão e a contração da energia. Então, quando a gente vai falando de Yang, aqui, a gente está falando de expansão. A gente está falando de ir para fora, de colocar as coisas para fora, de explodir, de ir para expansão. E quando a gente está falando de Yin, a gente está falando da contração. Quando é que surge isso? Da observação da natureza. Então, o ser humano observava o dia, o sol nascia, a luz aparecia e ele tinha que sair para plantar, para cuidar, para ver as galinhas, para ver os boizinhos. Então ele tinha que fazer a vida acontecer. E quando a noite chegava, na escuridão, ele precisava se recolher para não ser comido pelos lobos, para não ser atacado, para se proteger, para descansar. Então a gente associa esses símbolos muito cedo na história da humanidade entre o expandir e o contrair. Então, eu entrevistei o Gilberto já, ele falou bastante disso aí, quando ele explicou sobre o Tao e o I Ching e essas coisas, então eu não vou me aprofundar nisso nessa palestra. Mas, basicamente, você poderia descrever os seres humanos em razão de Yin e Yang, então, pelas coisas que eles falam. Então, por exemplo, agora eu estou dando uma palestra, eu estou sendo Yang, eu estou falando tudo que eu tenho dentro de mim. E vocês que estão aí me assistindo, vocês estão sendo Yin. Então, vocês estão absorvendo tudo que eu estou falando. E aí a gente pode usar esse conceito para várias outras coisas, né? Por exemplo, eu vou arrumar o meu quarto. Então, primeiro eu tenho que tirar tudo de dentro dos armários. Então, ou seja, eu estou fazendo alguma coisa Yang. E depois eu vou pegar cada uma daquelas bagunças, arrumar, organizar e colocar para dentro dos armários. Então, eu estou sendo Yin. E a gente pode atribuir esses fatores Yin e Yang para praticamente qualquer coisa que a gente fizer na vida, né? Vamos falar assim, eu vou lutar boxe, eu estou fazendo uma coisa Yang. Eu vou meditar, eu estou fazendo uma coisa Yin. Eu vou fazer uma aventura, eu estou descobrindo novos mundos. Não, eu vou anotar e fazer meu imposto de renda, estou fazendo uma coisa Yin. E assim sucessivamente. Então você pode imaginar qualquer coisa, qualquer situação da tua vida e você vai conseguir enquadrar aí nessas duas energias, né? Aí, desses dois polos, a gente vai chegar nos 4 elementos tradicionais. Então, quais são esses 4 elementos tradicionais que vocês já estão também cansados de ver isso, de saber, né? Então, terra, ar, água e fogo. Então, quando a gente está falando aí de elemento terra, né? A gente está falando de o mundo material. É o Yin do Yin, o grande Yin. Então, são coisas que tendem a se compactar ao máximo até formar o mundo sólido. Então, com isso que a gente tem aquele monte de símbolos que agregam aí esse elemento. Então, a moeda, a caverna, a raiz, a bigorna, o que vocês imaginarem que atrai aí para esse elemento de condensação. Por outro lado, a gente tem o fogo em cima, que é o grande Yang, que é o Yang do Yang, que a gente chama aí de vontade, alguns chamam de alma, alguns chamam de espírito, outros chamam de explosão, que é aquela vontade de fazer as coisas, que é o tesão, né? Os gregos chamavam isso de eros. Então a gente está falando aí de um elemento de ação. E é engraçado porque isso dá muita confusão, porque alguns falam que o fogo é o espírito. Mas quando a gente fala de espírito, tem gente que imagina
aqueles fantasminha, o fantasma camarada, tarará, e fala, pô, por que, que não é o ar? Né? Mas não é aquele espírito no sentido daquela matéria transparente, né, Gasparzinho. É o fogo no espírito no sentido daquele tipo, espírito da luta, espírito da vitória, né? O Crowley chamava de telema, né? Então, fogo tem a ver com a vontade. Daí a gente já tem as duas bases que são mais ou menos opostas. Então, o fogo, que é a vontade de fazer, e a terra, que é o mundo físico, onde as coisas acontecem. E no meio de campo, a gente tem aí as duas bolinhas, né? Então dá para ver que ali na nossa imagem inicial, a gente tem uma bolinha aqui, ó, dentro das principais, que seriam o pequeno yin e o pequeno yang, que a gente chama de mente. Então deixa eu passar aqui para o próximo slide. A gente está dividindo isso aqui em 3 partes, né? Então, em cima a nossa alma, ou cardinal, e embaixo o nosso corpo, ou físico. E no meio a nossa mente, ou mutável. Então, voltando de novo o nosso esqueminha dos elementais, a gente vai ter ali água e ar. Então, o ar, a gente vai estar falando de intelecto, de fala, de compreensão, de viagens, de amizade, de conhecer coisas, de experimentar, a experimentação das palavras, o conhecimento, a gramática, a retórica, a lógica, tudo aquilo que tem a ver com essa parte intelectual. E a água tem a ver com toda aquela parte que é emocional, ou seja, as emoções. Então, por que é água o símbolo associado? Porque as emoções, elas são fluidas. Então, você não consegue colocar isso, né? Eu entrevistei o Raf 2 dias atrás, ele estava falando de poesia. Então, pô, a poesia traz um sentimento, traz a emoção, traz o amor, o ódio, a raiva, mas é uma coisa fluida, você não consegue colocar em palavras exatamente o que é essa emoção, né? Então isso tem a ver com o elemento água, porque por isso aí essa ideia da fluidez das emoções. Tranquilo? 4 elementos, belezinha? Tá ok? Rodrigo, vai conferindo se alguém fez alguma pergunta, porque daqui eu não consigo enxergar as perguntas, né? Você me dá um toque para eu responder. Deixa eu ver se eu consigo olhar isso daqui. Enfim, vamos tocar para o próximo. Dividindo nessas 3 partes, a gente vai ter que também lá em cima a alma, ou o cardinal dentro da alquimia, é a vontade de você governar, liderar os outros, organizar, expandir, é uma espiral em expansão da tua energia. E o corpo ou fixo, ele tende a concentrar, compactar e organizar numa coisa mais densa e parada. E a nossa mente mutável, como ela tem 2 polaridades, ela tende a girar e ficar essa energia em movimentação.